Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o empate do Sport extremamente vergonhoso, cara. E eu vou explicar para vocês aqui por que foi um empate vergonhoso, porque o Sport, ele tinha qualidade e ele tinha time para fazer um jogo muito melhor do que fez. Porém, mostrou várias deficiências. O Santa Cruz foi um time muito acuado e que jogou muito mais aí nos vacilos do Sport, que a gente viu o que aconteceu no jogo, mas foi realmente bem complicado. O Sport entrou com uma formação que, na minha visão, foi errada. Inclusive, eu falei no Twitter isso, que ele deveria ter entrado com o Rodrigão de titular, que o Rodrigão ele vinha apresentando, né, um futebol muito melhor do que o Búfalo, né, que as poucas oportunidades que vinham acontecendo, o Rodrigão ele tinha um aproveitamento melhor, apesar de não ter feito um gol ainda, mas ele tinha um aproveitamento melhor, então ele estava criando melhores oportunidades. Mesmo assim, ele entrou com um Búfalo titular, né? E ele não entrou com um Sabino titular, entrou com um Chico. Eu falava no pré-jogo que o Sport precisava de um jogador como o Sabino para um clássico. Era muito mais interessante ter o Sabino do que ter o Chico. Mesmo o Sabino estando ainda um pouco fora de forma, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O que é que aconteceu? No primeiro tempo, o Sport começou perdido no meio-campo. O Blas Cáceres criava algumas jogadas, buscava algumas jogadas para o Sport, fazia essa transição meia e ataque, porém ele sempre deixava uma lacuna ali atrás, então ele tinha que voltar para repor ali a parte dos volantes ali, e o meio-campo acabou que ficou meio perdido. O Everton Felipe começou muito mal, começou errando muitas partidas, começou errando muitas jogadas, mas no decorrer do primeiro tempo ele foi melhorando e foi criando algumas jogadas. E o Búfalo errou praticamente todas as jogadas. Várias oportunidades de gols ele teve, algumas oportunidades bem interessantes, e mesmo assim ele não conseguiu fazer o gol. Inclusive teve uma que ele estava entre ele e o goleiro, e ele tentou colocar ali e praticamente recuou a bola para o time do Santa Cruz, e o primeiro tempo foi em cima disso. Basicamente o Sport criando jogadas, o Santa Cruz não conseguia fazer nada, o Sport conseguiu do meio para o final melhorar o time ali no meio campo, que é o grande calo desse Sport. É o meio campo sem criação, só dependente do Everton Felipe. E por mais que o Everton Felipe ele seja um jogador que ele esteja evoluindo, o Sport não pode ter simplesmente um jogador para puxar a responsabilidade ali. E acabou que o primeiro tempo foi dessa forma, 0-0, mas o Sport bem melhor no jogo, criando mais jogadas, mas não conseguindo colocar a bola para dentro. O goleiro do Santa praticamente não trabalhou. No segundo tempo, o Sport voltou um pouco melhor, né? O Sport voltou criando mais jogadas, mesmo assim, sem conseguir fazer o gol, jogadas sem objetividade, essa aqui é a verdade. Por mais que o meio-campo tenha melhorado muito pelo esforço do Blas Cáceres, que tentava fazer as duas funções ali, né? Mas o Sport ele não conseguia criar jogadas, não conseguia criar ali posições de gol. E aí, numa jogada que a bola sobrou para o Juba ali, o Juba finaliza de direita e faz um bonito gol, num cruzamento ali bacana ali que veio pela direita, acabou que o Juba fez o primeiro gol. E eu já repito para vocês, o Juba não é essa proeza de jogador, mas comparado aos jogadores ofensivos que o Sport tem, ele quebra um galho muito maior do que os próprios jogadores da posição, que é o Roy Vanegas, que, por exemplo, nem entrou nessa partida, né? Que o Alanzinho, que por mais que quebre um galho também, ele não é um ponta, é um meia, mas eu enxergo ele como ponta, e ele não jogou nessa partida porque estava machucado também. Mas aí o Juba abriu o placar fazendo 1-0. E quando a gente pensava na realidade aí que o Sport iria fazer mais gols, é aí que começou o problema. Porque aí o Santa Cruz, ele tira o Walter, que estava muito mal no jogo, correu bastante, mas não conseguiu criar nada, e nessa mudança o time melhora ofensivamente. E aí o Santa empata o jogo num vacilo do Chico, que para mim foi um vacilo do Chico ali, aquela bola era do Chico, o Sport levou um gol de cabeça de um jogador pequenininho, né, muito menor do que o Chico, e depois leva a virada no jogo, ou seja, o Sport que estava com o jogo na mão, o Santa Cruz jogando muito mal, o Sport leva a virada, só que aí entra o cara que mudou e salvou a partida, e nesse momento salvou um pouco a pressão do Gustavo Florentino, o Rodrigão, que era o cara que era para ter entrado de frente. O Rodrigão, ele é o titular dessa posição. Por mais que o Búfalo tenha feito duas partidas muito boas ali,
muito boas não, né? Esforçado ali ajudando, mas o Rodrigão é esse matador. O Rodrigão é o cara que guarda a bola realmente. Ele teve uma primeira oportunidade, ele acabou caindo e não pegando bem, mas na segunda de cabeça, que é a praia do Rodrigão, ele vai e empata a partida. Detalhe, o lançamento, o cruzamento foi exatamente do Paulinho, um jogador que só entrou na primeira rodada, que tem muito potencial, que basicamente foi o craque do Sport na Copa São Paulo, mas ele entrou, deu a assistência para o Rodrigão empatou a partida assim, dando números finais 2-2. Por que eu falo que é mais uma vergonha? Porque o Sport, ele não consegue manter o jogo sob controle. Por mais que tenha peças ali que são muito abaixo tecnicamente, que não vem rendendo, mas comparado ao Santa Cruz, e com todo o respeito ao Santa Cruz, o Sport é muito superior tecnicamente, o Sport é muito superior taticamente, mas não consegue apresentar isso dentro das partidas. Basicamente, o Sport é um time fácil de ser batido. Então, também tem, claro, a situação do Florentino, que tem parte aí de culpa desse negócio aí, porque precisa melhorar a dinâmica do que ele tem em mão, mas é claro, o Sport precisa contratar jogadores. O Sport precisa de peças. A gente viu que um jogador que chega com um pouco de qualidade, que é o Rodrigão, já faz uma diferença enorme. Que por mais que ele tivesse escanteado lá no Santos, mas a gente sabe que é um jogador que quando ele se cuida, que quando ele se prepara para o jogo, as coisas acontecem. Então, acabou que ele foi lá e entregou. E o Sport tinha outro jogador que não vinha sendo utilizado. Eu não consigo acreditar que o Paulinho não mostrasse isso nos treinos. Acabou que o Paulinho entrou meio na fogueira, porque não tinha outro jogador para entrar. Acabou que ele entrou, fez o cruzamento e o Rodrigão fez o gol. Empate, melancólico para mim o empate, sim. Tudo que o Sport pode produzir nessa temporada ainda, por tudo que o Sport pode acrescentar, mesmo tendo um time que tecnicamente ainda é muito abaixo. Então, dois problemas o Sport precisa corrigir para ontem. O primeiro, o Sport precisa contratar, precisa trazer jogadores que realmente possam chegar e possam resolver, possam ser aquele cara lá que vai ser a referência para resolver. E o outro problema é que o Sport precisa também dar uma apertada no Gustavo Florentino. Repito, não tem nada ainda na minha visão de fora Florentino, nada disso. O que foi o problema hoje foi mão de obra, jogadores que não produziram, né? E tem também a parte dinâmica do meio-campo do Sport que não funciona, que por mais que seja limitado, mas o Gustavo Florentino precisa organizar o meio-campo do Sport, senão a situação vai ficar muito difícil para ele e principalmente para o Sport. Mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda realmente que urgentemente o Sport precisa contratar? Comenta aqui. E se você acha que não, comenta aqui também. Agora, comenta aqui sim ou que não e coloca aqui o teu argumento, tá bom? E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.